quão misericordioso Deus se mostrou para comigo, quão eficazmente me sustentou em meio de tentação e provas. Antes de ser levado ao local da execução, suas vestes sacerdotais foram arrancadas numa cerimônia de degradação, e sobre sua cabeça colocaram uma carapuça de papel com a inscrição "Aqui é Rege". Com muito prazer, disse Uz. Levarei sobre minha cabeça essa coroa de ignominia por teu amor a Jesus, que por mim levastes uma coroa de espinho. Invoco a Deus para testemunhar que tudo o que escrevi e preguei foi dito com o fim de livrar almas do pecado e perdição, e portanto muito alegremente confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei. As chamas começaram a tomar conta do seu corpo. Uz urrou várias vezes até perder a voz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mártir de Uz se deu em 6 de julho de 1415. No mesmo dia de sua condenação, suas cinzas foram jogadas no rio Reno. Vale lembrar que Uz foi um dos que ele disse, Uz quer dizer ganso. Ele falou, olha, hoje vocês estão matando o ganso, mas daqui 100 anos nascerá o cisne que nunca mais vocês conseguirão matar. Ou seja, foi uma profecia que estava falando acerca de Martim Lutero. E o Uz também foi um dos que estavam colocando fogo. Daí ele falou, eles falaram, vai ser retratado? Daí ele falou, não, acende mais a fogueira que eu tenho pressa de me encontrar com o Rei da Glória. Foi esse o John Hus. John Hus, famoso John Hus. Jerônimo de Praga, em 1360 a 1416. Reformador religioso tcheco, seguidor de John Hus e de John Cliff, apoiou primeiro em seu movimento de reformas, condenando a fogueira como herege. Jerônimo, embora consciente do risco que correria, apresentou-se ao Concílio de Constança no ano de 1414. Para defender seus princípios cristãos, logo após haver confirmado suas ideias heréticas, foi encarcerado numa masmorra e alimentado a pão e água. Doente, debilitado e abandonado por amigos, cedeu à pressão dos inquisidores e declarou que retornaria à fé católica. Ainda assim, retomou a prisão e lá permaneceu por 340 dias. Durante esse tempo, refletiu sobre sua fraqueza de fé. Este se sentiu envergonhado de haver cedido, verificou que não valia a pena negar as verdades bíblicas para salvar a pele. Novamente perante o concílio, Jerônimo falou, estou pronto para morrer, não recuarei diante dos tormentos que me estão preparados por meus inimigos e falsas testemunhas que um dia terão que prestar contas de sua impostura diante do grande Deus a quem nada pode enganar. De todos os pecados que cometi desde a minha juventude, nenhum pesa tão gravemente em meu espírito e me acusa tão urgentemente remorso como aquele que cometi neste lugar fatídico, quando aprovei a iníqua sentença dada contra Cliff e com o santo mártir John Hus, meu mestre amigo. E prosseguiu Jerônimo, confesso de todo o coração e declaro com horror que desgraçadamente fraquejei quando por medo da morte condenei suas doutrinas, portanto súplico a Deus Todo-Poderoso se digne perdoar meus pecados, e em particular este, o mais hediondo de todos, provai-me pelas escrituras que eu estou em erro, e abjuarei, ou seja, está dizendo, a prova que eu estou errado, que eu renunciarei, eu aceitarei a tese de vocês, mas vocês têm que provar que eu estou errado, que vocês estão certo por dentro da Bíblia.
Um papista perguntou: o que pode entender as Escrituras? Quem pode entender as Escrituras? São as tradições dos homens mais dignas da fé, o Evangelho do nosso Salvador. Quando as chamas começaram a queimar seu corpo, rua ao Pai: Senhor, Pai Todo-Poderoso, tem piedade de mim e perdoa meus pecados, pois sabeis que sempre amei a verdade. Suas cinzas, tal como acontece com as de luz, foram lançadas no rio Reno. Joana, 1412 a 1431. Contribuiu para mudar os rumos da Guerra de 100 Anos entre França e Inglaterra, ficando conhecida como a heroína francesa vítima de uma traição e feita prisioneira entregue ao Tribunal do Santo Ofício para o julgamento espiritual. O inquérito é comandado por Messer Pierre Cauchon, bispo de Beauvais, e quem coube intermediar o resgate da donzela por 10.000 escudos franceses. A alegação era de que, por ela, Deus tinha sido ofendido sem medida. A fé excessivamente afrontada, a igreja desonrada. Por causa de suas ousadas atitudes, como por exemplo vestir-se como homem, foi acusada de feiticeira, sortilega, bruxa, pseudo-profeta, quer dizer, falso profeta, invocadoras de espíritos malignos, idolatra, maldita, amaldiçoada, escandalosa, sediciosa, perturbadora da paz do país, incitadora de guerras, cruelmente sequiosa de sangue humano, mentirosa, perniciosa, abusadora do povo, mágica, supersticiosa, cruel, dissoluta, invocadora de diabos, apostata, cismática e herege. Joana, com apenas 19 anos, foi queimada publicamente na praça do Marco Velho, em Rouner, França, em 30 de maio de 1431. 25 anos depois, a Igreja Católica revisou o processo da heroína e concluiu por sua inocência. Em 1909, a donzela de Orleans foi beatificada e canonizada em 1920 por ato do Papa Bento XV. 2 erros: matar ela. O segundo é canonizar como seja uma deusa. Cheguemos no Martinho Lutero. Martinho Lutero, 1483 a 1546. Considerado o fundador da doutrina protestante de naturalidade alemã, doutorou-se em teologia pela Universidade de Wittenberg e por esse tempo leu pela primeira vez a Bíblia. Tendo sido tomado de um imenso desejo de ter uma comunhão mais estreita com Deus, resolveu ser monge e entrou na ordem dos Augustinianos no ano de 1505, tornando-se frade em 1507. Lutero levava uma vida de simplicidade, de jejum e oração. A leitura da Bíblia lhe havia despertado a consciência. Em 1510, esteve 7 meses em Roma, a fim de tratar assuntos relacionados com a ordem, e voltou de lá impressionado com o que vira: luxo, pompas, casas suntuosas para os monges, que não raro de banqueteavam fartamente. E não apenas isso, ele se encheu de espanto ao ver a iniquidade entre os clérigos, gracejos imorais dos prelados profanos durante a missa. Desregamento e libertinagem ninguém pode imaginar, escreveu ele. Que pecados e ações infames se cometem em Roma, se há inferno, Roma está construída sobre ele. Ainda em Roma, quando fazia penitência, subiu de joelhos à escada de Pilatos e ouviu uma voz dizendo: o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17. Entendeu então que os homens não podem alcançar a salvação por ritos, sacramentos e penitências, como ensinava Roma. Lutero se indignou com a venda de indulgência, pecados cometidos ou que os
porventura fossem praticados no futuro, eram perdoados pela Igreja, bastante que os pecados pagassem certa quantia. Lutero pregava que somente o arrependimento e a fé em Jesus Cristo poderia salvar o pecador. Destemido sacerdote resolveu tomar uma atitude extrema no dia 31 de outubro de 1517. Afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, cidade Alemanha, 95 teses contra as indulgências, fatos que teve grande repercussão. Era a primeira vez que um servo do papado se rebelava com tão grande ousadia com base na Bíblia. Mostrava que o Papa nem qualquer homem pode perdoar pecados. Mostra-se que a graça de Deus é livremente concedida a todos os que buscam com arrependimento e fé. Rapidamente os ensinos de Lutero se espalharam pela Europa e as verdades bíblicas começaram a se instalar nos corações. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Isaías 55, verso 11. Aquele que desejava proclamar a verdade de Cristo, o mundo deve esperar a morte a cada momento. Com esse pensamento, Lutero se dirigiu ao Augsburgo, cidade alemã, onde se defrontaria com os representantes do Papa Leão X, em 1513 a 1521. O prelado inquisidor, cheio de ódio, disse: retrate-se, ou mandá-lo-ei a Roma. Roma seria o fim do caminho, o caminho da morte, a morte na fogueira, tal qual acontecera com seus amigos. John Hus, na madrugada do dia seguinte, estava a cidade às escuras. Lutero conseguiu se evadir de Augsburgo, contando para isso com a ajuda de amigos, escapou milagrosamente das mãos dos representantes papal que intentaram prendê-lo. Embora, diante de tantas dificuldades, já classificado de herege, excomungado e condenado, Lutero não diminuiu suas severas críticas ao papado e às doutrinas romanas. Disse: estou lendo os decretos de Pontífice e não sei de o Papa é o próprio Anticristo. Eu sou apóstolo, enquanto a Igreja de Roma subtraía, levando os recursos financeiros ao povo como herege, superstições e ameaças. Lutero se aprofundava nos estudos da Bíblia, declarava abertamente que não havia distinção entre o pecado mortal e o pecado venial, pois afirmava: pecado é pecado, sem gradação, e qualquer pecado leva ao inferno, pois afasta o pecador de Deus. Boa parte dos sermões era destinada a protestar contra o comércio das indulgências, dizendo estas eram inúteis, e perguntava se o Papa pode libertar as almas do purgatório quando lhe dão dinheiro, porque não esvazia de uma vez o purgatório. Ao enviado do Papa Leão X, que lhe propôs uma reconciliação e alegou como argumento a autoria do Papa, Lutero respondeu com firmeza: só na Bíblia e não no Papa reside a autoridade. E continuou: o próprio Cristo é o chefe da Igreja e não o Papa. Não lhe é permitido estabelecer um artigo de fé sem base bíblica. O Papa é soberano, legítimo, não como direito divino, mas humano. No dia 15 de julho de 1520, como a bula excunge, o Papa Leão X condenou 41 proposição de Lutero, ameaçando-o de excomunhão se não se retratasse dentro de 70 dias. Essa bula condenava em suma, a liberdade de decência. O historiador Schaeffer assim definiu o documento: poderemos inferir
daquele documento em que o estado de servidão intelectual estaria o mundo, atualmente se o poder de Roma houvesse conseguido esmagar a reforma. Difícil seria avaliar enquanto devemos a Martim Lutero. No terreno da liberdade e do progresso, num gesto memorial de audácia, destemor e ousadia, Lutero queimou a bula papal. Em praça pública, em 10 de dezembro de 1520, por mais uma vez Lutero compareceu diante dos emissários de Roma, aconselhado a não se apresentar em razão do risco que ocorria. Lutero respondeu ainda que Lutero disse assim: ainda que ascendesse por todo o caminho de Worms a Interberg, uma fogueira em nome do Senhor, eu caminharia pelo meio dela. O que ele disse? Ele disse assim: ainda que acendesse uma fogueira por todo o caminho de Worms ou Wittenberg, uma fogueira em nome do Senhor, eu caminharia pelo meio dela. Compareceria perante eles e confessaria o Senhor Jesus Cristo na presença do imperador Carlos V da Alemanha, de príncipes e delegados de Roma, que esperavam uma retratação do excomungado herege. Lutero falou: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, não posso retratar-me, e não me retratarei, pois é perigoso um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, queira Deus ajudar-me. Amém. As tentativas de reconciliação do sacerdote Martim Lutero com o papado, ou seja, os planos de fazê-lo voltar ao aprisco de Roma, fracassaram todos, consinto em que o imperador, os príncipes e os mesmos o mais obscuro cristão examine-a e julgue os meus livros, mas sob a condição que tomem a palavra de Deus como norma. Os homens nada têm a fazer senão obedecer-lhe. No tocante à palavra de Deus é fé, todos cristãos e juízes tão bom como pode ser o próprio Papa. Embora apoiado por um milhão de concílios, Deus não quer, dizia ele, que o verdadeiro culto e este dia vai ser apresentado unicamente ao Criador. Alertando de que estava proibido de subir ao púlpito, recusou-se a obedecer. Nunca me comprometi a acorrentar a palavra de Deus, nem o ferri. Tão logo expirasse o prazo de um salvo conduto que o imperador lhe concedera. Lutero, conforme a resolução do concílio, deveria ser preso. Todos os seus escritos construído, a ninguém era permitido dar-lhe comida ou bebida, e os seus discípulos sofreriam igual condenação, isto é, em outra doutrina.